Pessoal, boa noite. Em nome da turma 5, vamos começar agora uma revisãozinha para Farmaco 2, ministrada pelo nosso queridíssimo professor Franzé, certo? Vamos começar aqui falando sobre alguns neurotransmissores centrais, certo? Os que a gente realmente precisa saber para fazer a prova. Vamos começar pelo excitatório, certo? É o glutamato. O glutamato exerce esse efeito excitatório por meio dos seus mensageiros, certo? Que eles atuam nos canais de cálcio. Ou seja, o efeito é ionotrópico. Quais são os mensageiros do glutamato? Nós temos o NMDA, o kainato e o AMPA, certo? Então, esses mensageiros do neurotransmissor glutamato vão exercer esse efeito excitatório no sistema nervoso central, beleza? Por meio dos canais de cálcio, ionotrópico, não esqueçam. Ele vai excitar essa célula. Agora nós vamos para o inibitório. O principal inibitório que a gente vai precisar saber, que é o GABA, certo? O GABA, a gente tem esse efeito inibitório e nós temos a modulação desse efeito inibitório por meio de duas vias, certo? Nós temos o GABA-A e nós temos o GABA-B. O GABA-A, ele é ionotrópico, certo? Ou seja, ele hiperpolariza a célula por meio do íon cloreto. Lembra, Cl-. Cloreto negativo hiperpolariza a célula, deixa mais difícil de ser excitada essa célula, certo? E nós temos o GABA-B, que ele é acoplado à proteína G, certo? Então ele vai exercer esse papel inibitório por meio da proteína G. Então a gente chama ele de metabotrópico. GABA-A ionotrópico, GABA-B metabotrópico. Os dois fazem efeito inibitório. Então, sabendo disso, desses neurotransmissores, vamos começar a primeira parte do assunto, que é a epilepsia, certo? Então, falando bem rapidamente da epilepsia, nós temos as crises parciais, que se dividem em simples e complexas. O que caracteriza, o que muda, na verdade, da simples e da complexa é a perda de consciência. Na simples não tem e na complexa tem, certo? E nós temos também as crises generalizadas, que podem ser de ausência, as mioclônicas e as tônico-clônicas. O que é que a gente precisa saber da generalizada? Atinge os dois hemisférios cerebrais, certo? Nas de ausência, nós temos predominância de ondas de 3 a 4 Hz. Então, se na questão estiver falando de ondas de 3 a 4 Hz, a gente sabe que se trata de crise de ausência. Lembrando, na generalizada, há perda de consciência. Os fármacos antiepilépticos que a gente vai estudar agora, eles visam diminuir essa excitação exacerbada que está acontecendo em um hemisfério, nos dois, ou em um ponto focal dos hemisférios do cérebro, certo? Dos hemisférios cerebrais. Se está acontecendo essa excitação exacerbada, acontece todos esses fenômenos que estão ligados à epilepsia, certo? A primeira classe de fármacos que a gente vai estudar agora são os barbitúricos, certo? É uma classe bem antiga, que tem como principal representante o fenobarbital, que é o gardenal, né? Mas também temos o tiopental, entre outros. Ele é usado para crise parcial, certo? Parcial, principalmente. Como é que ele age? Ele inibe esses focos que estão tendo de excitação exacerbada por meio do GABA-A, certo? Por meio do GABA ionotrópico, beleza? E esse fármaco, como ele é antigo, ele vai ter muitos efeitos. Quais os principais efeitos? Sedação, certo? Nistagmo, é o movimento incoordenado dos olhos, e ataxia, certo? Dificuldades na marcha atáxica, beleza? O segundo grupo desses fármacos antiepilépticos são as idantoínas, certo? Principal representante, fenitoína. Fenitoína, o nome comercial é o idantal, certo? A fenitoína, ela não age mais pelo GABA, ela inibe esse foco epileptogênico no cérebro por meio do fechamento dos canais de sódio. Ele aumenta o tempo de fechamento dos canais de sódio. Lembra, o sódio excita, é uma molécula positiva. Se eu eu aumento o tempo de fechamento, eu diminuo a concentração de sódio que está entrando, ou seja, vai diminuir essa excitação. Lembrando que todos esses fármacos aqui que a gente vai falar
antiepilépticos, tem que ter cuidado com a interação medicamentosa, tem que ter cuidado principalmente com grávidas, certo? Não são fármacos que são indicados para grávidas. Pessoas que estejam tomando, mulheres, período fértil, que estejam tomando anticoncepcionais também, tem que rever esse tratamento, porque eles se ligam muito às proteínas plasmáticas, ou seja, o efeito o efeito desse anticoncepcional é diminuído, certo? Então, a segunda classe já foi, nós temos a terceira classe, que são os imunostilbenos. Principal representante, a carbamazepina, certo? O nome comercial Triptal. E a oxcarbamazepina. Primeiro, como eles agem? Eles agem também aumentando o tempo dos canais de fechamento dos canais de sódio. Se aumenta o tempo de fechamento dos canais de sódio, a célula fica menos excitada, certo? E qual a diferença de carbamazepina para oxcarbamazepina? A carbamazepina é o fármaco ativo. A oxcarbamazepina ela é um profármaco, ou seja, ela precisa ser metabolizada para ser ativada. E quais são os efeitos da carbamazepina? São efeitos genéricos, certo? Então, náusea, vômito e pode dar também um pouco de sonolência, mas não gera sedação. Agora vamos para a medicação. Lembrando, todos esses fármacos que eu falei até agora são para crises parciais, certo? Nenhum fármaco desses é indicado completo que eu citei até agora, nem o fenobarbital, nem a fenitoína, nem a carbamazepina, são fármacos indicados para crises generalizadas, só para crises parciais. E agora a gente vai estudar o fármaco rei, que é indicado para tudo e mais um pouco, que é o ácido valproico, ou valproato de sódio, que é o Depakote, o nome comercial. Ele serve para crise parcial, tônico-clônicas generalizadas, certo? E crises de ausência. Isso é muito importante. É um dos únicos fármacos indicados para crises de ausência. Como é que ele age? Ele age de 3 formas. Ele aumenta o tempo de fechamento dos canais de sódio, certo? Ele vai diminuir essa excitação da célula, aumentando o tempo de fechamento dos canais de sódio. Se fecha por mais tempo, entra menos sódio, vai excitar menos a célula. Ele inibe a GABA transaminase, certo? Ou seja, aumenta GABA na fenda. Lembra, GABA transaminase é a enzima que degrada o GABA. Se eu tiro essa enzima que está degradando, eu deixo de degradar, consequentemente, aumenta o GABA na fenda. O GABA é o quê? Inibitório. Então, vou inibir dessa forma também. E ele altera as correntes de cálcio. Então, 3 mecanismos para fazer a mesma coisa, que é inibir, certo? É diminuir essa excitação. E os efeitos, náuseas, vômitos e em alguns casos pode dar sedação, mas não é característico exatamente desse fármaco, certo? Então vamos colocar mais náuseas e vômitos. Esses são os principais fármacos antiepilépticos, certo? Além desses, nós temos a gabapentina, topiramato e os benzodiazepínicos que nós vamos falar daqui a pouquinho. A gabapentina, ele é análogo ao GABA, o gabapentina. Ele age principalmente nos canais de cálcio e é indicado para crises parciais. Daqui a pouco eu vou dizer, a gente diz, oxente, tanto fármaco para crise parcial, tanto fármaco para fazer a mesma coisa, como é que eu vou usar? Daqui a pouco a gente vai chegar em como fazer esse tratamento, certo? E também vai ter o topiramato. Esse topiramato é o segundo fármaco de escolha para crises generalizadas, certo? Então, para crise generalizada a gente pode usar ácido valproico e topiramato. E como é que o topiramato age? Bem parecido com o ácido valproico. Ele reduz o tempo de fechamento dos canais. Ele aumenta, na verdade, o tempo de fechamento dos canais de sódio. Ele reduz o sódio, né, consequentemente. Aumenta o GABA, certo? E diminui AMPA e kainato. Lembra que eu falei para vocês de AMPA e kainato? Lá em glutamato. Glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Se eu estou diminuindo AMPA e kainato, os mensageiros dele, eu faço com que essa célula fique menos excitada, certo? Então, vamos para o tratamento. Chegou lá uma criança com crises parciais.
o que é que eu dou? Você vai dar a carbamazepina, certo? O imunoestubeno, carbamazepina, criança. Chegou lá um adulto. Qual é o fármaco de escolha para crises focais, né? Ou parciais, que é a mesma coisa? Você pode dar a carbamazepina, a fenitoína. E se chega um idoso? Se chega um idoso, você vai dar a gabapentina ou lamotrigina. Todas essas para crises parciais, voltadas principalmente. E se for chegar uma criança ou um adulto ou um idoso com crises generalizadas, o que eu vou dar? Ácido valproico, certo? Segundo fármaco de escolha para crise generalizada, topiramato. Então, para crises generalizadas, tanto em idoso, adulto e criança, ácido valproico. Segunda escolha, topiramato, certo? Esses são os principais fármacos antiepilépticos que a gente vai estudar. E, como eu falei anteriormente, a gente vai estudar uma classezinha específica, que são os benzodiazepínicos, certo? Os benzodiazepínicos a gente vai ver em vários tipos de tratamento. Nesse caso da epilepsia, a gente vai utilizar o benzodiazepínico, por exemplo, o diazepam, em crises que a pessoa, seja adulto, criança ou idoso, chegou na emergência e precisa que essa crise acabe na mesma hora. A gente vai lá e dá um benzodiazepínico via parenteral, né? Endovenoso, por exemplo. A gente dá um diazepam. Dando esse diazepam, ele aumenta a inibição do GABA. O benzodiazepínico, ele aumenta a inibição pelo GABA. Ou seja, melhor dizendo, ele aumenta o GABA, certo? Aumentando o GABA, ele aumenta essa inibição da célula. Então, o benzodiazepínico, ele aumenta GABA, induz essa inibição do cérebro por meio do aumento do neurotransmissor inibitório, que é o GABA, certo? Então, acabando essa parte de epilepsia, vamos começar agora pela segunda aula, que são as doenças neurodegenerativas, certo? Então, terminando essa primeira parte, né, que é de epilepsia, vamos agora para as doenças neurodegenerativas, que é a segunda aula. Quais são as doenças neurodegenerativas que a gente estudou agora? Parkinson e Alzheimer. Vamos começar pelo Parkinson, certo? O que a gente precisa saber de Parkinson? Diga assim, Geraldo, eu preciso saber eu só posso pegar uma informação sobre Parkinson. Qual seria? Qual eu precisaria pegar? É que Parkinson você tem perda de neurônios dopaminérgicos. Neurônios dopaminérgicos. Como é que eu decoro? Geralmente a gente chama de doença de Parkinson, né? Então, DP, doença de Parkinson. Parkinson, dopamina, certo? Doença de Parkinson, dopamina. Eu lembro assim, DP. Se eu ajudar alguém aí, bom, né? Então, assim, a gente tem a tríade parkinsoniana, né? Como é, vamos dizer assim, composta essa tríade parkinsoniana? Primeiro, bradicinesia, então movimentos lentificados, movimentos que você não vai ter uma velocidade condizente. Segundo, rigidez muscular, então o paciente vai apresentar geralmente rígido. E o tremor de repouso, que é bem característico, certo? Então a rigidez junto com o tremor de repouso e movimentos lentos, tríade parkinsoniana. Pode ter também desequilíbrio postural, né? Juntamente com os distúrbios de marcha, que vai caracterizar também a doença de Parkinson. Mas o que a gente precisa saber realmente para a farmacologia, perda de neurônios dopaminérgicos, certo? Então, só a nível de conhecimento, as causas do Parkinson geralmente são idiopáticas, né? A gente tem no cérebro perda de 20 a 40% da dopamina na substância negra, certo? Também o que pode gerar mais Parkinson? Isquemias, encefalites virais, e um fármaco que a gente vai ver lá na frente, que é a clorpromazina, certo? Essa clorpromazina, a gente vai ver lá na frente, que é um antipsicótico, ela não gera a doença de Parkinson, mas ela gera os sintomas do Parkinson, certo? Isso é coisa dos próximos capítulos. Vamos lá.
como é que a gente vai tratar o Parkinson? Falei para vocês que o Parkinson é perda de neurônio dopaminérgico. Se eu estou perdendo o neurônio dopaminérgico, o tratamento do Parkinson é baseado no aumento dessa dopamina, certo? Desse neurônio dopaminérgico. Nós temos 5 classes principais, né, que a gente está estudando, que vão tratar o Parkinson, certo? O primeiro é o precursor da dopamina. Qual é o fármaco que é precursor da dopamina? Levodopa, certo? Essa levodopa é precursora direto lá da dopamina. Então, ali vamos dizer, na cascata da formação da dopamina, essa levodopa vai agir aumentando. Se você aumenta ela, você aumenta a dopamina, certo? Uma coisa muito importante, essa dopamina, essa levodopa, é utilizada geralmente com carbidopa ou benzerazida. Por quê? A levodopa, ela é precursora da dopamina, então ela aumenta a dopa de forma não seletiva, vamos dizer assim. Ela aumenta a dopa de uma forma geral. E a gente não tem só dopamina no cérebro, não é verdade? Nas vias do cérebro. A gente tem a dopamina, por exemplo, no intestino. Então, a carbidopa e a benzerazida, ela inibe esse aumento da dopamina no intestino. Nós temos receptores dopaminérgicos no intestino, então para não causar nenhum problema lá no intestino, a gente não precisa desse aumento da dopamina lá, a carbidopa ou a benzerazida inibe o aumento dessa dopamina só lá no intestino, porque eles não passam a barreira hematocefálica, certo? Então, consequentemente, vai ter uma inibição dessa dopamina lá no intestino. E o aumento da dopa onde a gente precisa, que é no cérebro, certo? Então, perfeito. Então, lembrar, levodopa geralmente associada com carbidopa ou benzerazida. E qual é o nome do fármaco que tem essa associação? Chamada de Prolopa, certo? Então, só a nível de conhecimento mesmo, de curiosidade, a Prolopa é o nome do fármaco que já vem, a levodopa mais benzerazida. E qual é o problema dessa levodopa ou a Prolopa? Com todo medicamento, a gente, depois de um tempo, a gente vai, todo não, como a maioria dos medicamentos, a gente vai precisar, depois de um tempo, uma maior dose para conseguir o efeito desejado. Então, o que ocorre muitas vezes? Eu estou tomando a levodopa, está aumentando a dopamina. Como essa dopamina está aumentando de forma, vamos dizer assim, gradativa no nosso cérebro, o próprio organismo faz um movimento de down regulation. O que é down regulation? Diminui a quantidade de receptores para essa dopamina. O que é que a gente experimenta? Flutuação no estado clínico. Por quê? Quando ele faz o down regulation, eu tomei uma dose específica, não funcionou. Então, muitas vezes eu posso estar aqui experimentando os efeitos positivos do medicamento, né? E do nada começar de novo. Tremor de repouso, lentificação dos movimentos, certo? Então isso chama flutuação no estado clínico, que é um dos efeitos colaterais, vamos dizer assim, da levodopa. Vamos para a segunda classe, certo? Nós temos agora os agonistas da dopamina. Os agonistas. Os medicamentos que eu vou falar agora, eles são agonistas diretos nos receptores dopaminérgicos. Onde é que eu quero dopamina? Né? No cérebro. Então, são os receptores D2. Lembrar, D2 é onde a gente quer. Primeira classe o primeiro fármaco é a bromocriptina. A bromocriptina é um agonista direto dos receptores dopaminérgicos, não seletivo para D2. Então, como ele não é totalmente seletivo para D2, ele também pode atuar em D1, ele tem muitos efeitos adversos, como vômito, náusea, hipotensão, certo? Por quê? Ele é um fármaco que foi criado, vamos dizer assim, é um fármaco de primeira geração, foi criado há um tempo. E o que aconteceu? Foi criado outros fármacos que são mais seletivos aonde a gente quer, que é para onde? Para D2. Quais são eles? É o pramipexol e o ropinirol. Então, eles são
o pramipexol e ropinirol são agonistas diretos dos receptores dopaminérgicos seletivos para D2. Bromocriptina, D1 e D2. Pramipexol e ropinirol seletivos para D2. E o que é que gera? Menos efeitos colaterais, porque a gente está atuando somente onde a gente quer. Certo? A gente tem agora a terceira classe, que são os inibidores seletivos da monoamino-oxidase B, MAO-B. Então, vamos lá. O que a monoamino-oxidase B faz? Ela oxida, ela quebra a dopamina. Então, a gente vai inibir essa MAO. Então, por isso que chama inibidor da MAO-B. E por que a MAO-B? Porque a MAO-A, a gente vai ver lá na frente onde vamos ter essa MAO-A. A MAO-B, ela é seletiva para a dopamina. Então, o fármaco representante dessa classe é a seleginina. Lembrar, seleginina. Como os nossos monitores já falaram, para lembrar dessa parte, né, da MAO-B, lembrar, Selena Gomez, Justin Bieber. Então, seleginina, MAO-B. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes Franzé já cobrou em prova, por exemplo, a seleginina é o inibidor seletivo da MAO-A. Então, é só esse detalhezinho que está errado. A seleginina é inibidor seletivo da MAO-B, enzima que quebra a dopamina, certo? O que a gente tem que ter cuidado é cautela na dose, né? Já que ela pode inibir a MAO de forma inespecífica, vamos dizer assim, em vários outros lugares. Então a gente tem que ter cuidado com a dose. Vamos agora para a quarta classe, que são os anticolinérgicos. Vejam, anticolinérgicos. Então eu sou contra a acetilcolina, beleza? Por que eu digo isso? Lá na frente, no tratamento, na próxima doença, que é o Alzheimer, a gente vai ter os fármacos anticolinesterásicos. Então, o tratamento da doença de Parkinson são anticolinérgicos. E por que a gente pode usar anticolinérgico? No nosso corpo tem uma balança, acetilcolina e dopamina. Imagina que a acetilcolina que é a dopamina. Quando a dopamina baixa, a acetilcolina aumenta. Quando a acetilcolina baixa, a gente tem a dopamina mais alta. Então, eu falei que ele é um anticolinérgico. Se eu diminuo a acetilcolina, a dopamina aumenta. E o que eu preciso na doença de Parkinson, o aumento dessa dopamina. Eu preciso disso. Então, qual fármaco que vai fazer isso? Biperideno, certo? Biperideno é o fármaco anticolinérgico, consequentemente, no nosso corpo, por meio das vias, vai aumentar a dopamina. Qual o problema desse fármaco? Eu vou ter efeitos antimuscarínicos, certo? Então, efeitos que vão mimetizar o lado simpático do nosso corpo. Então, eu vou ter boca seca, constipação, posso ter comprometimento da visão, certo? E ele é usado em casos específicos, ele não é o tratamento de escolha, beleza? Ele não é um fármaco de primeira escolha. Agora, vamos para a quinta classe, que é o fármaco que age em todo canto, um pedacinho, que é chamada amantadina, certo? A amantadina geralmente é usada quando a doença é branda, está no comecinho, a gente geralmente usa a amantadina, certo? Onde a amantadina age? Em vários lugares. Ele inibe o NMDA, mais uma vez voltando. NMDA, mensageiro de qual neurotransmissor? Glutamato, muito bem. O glutamato é excitatório, certo? Então, se eu inibo o NMDA, eu vou, consequentemente, ajustar de alguma forma essa produção da dopamina. Ele também inibe a recaptação de dopamina. É uma coisa ruim, entendeu? Que a gente queria ter mais dopamina, só que ele inibe essa recaptação. Então, vamos dizer assim. Então, é um fármaco que ele inibe o NMDA, ele age na recaptação de dopamina e apresenta atividade anticolinérgica, ou seja, anticolinérgica vai aumentar a dopamina. Ele não é tão utilizado, como eu já falei, né? E uma observação que Franzé trouxe um caso lá para
lá para a nossa sala como uma questão foi o livedo reticular. O uso da amantadina em pacientes que usam a amantadina, geralmente no frio, apresentam livedo reticular, certo? Que é um vasoespasmo e um vasodilatação quando está frio. Fica parecendo uma redezinha, literalmente, na pele desse paciente. Agora vamos para a segunda doença neurodegenerativa que a gente está aprendendo em Farmacologia 2, que é o Alzheimer. Mais uma vez, eu já falei o que a gente precisa saber de Parkinson, que é a perda dos neurônios dopaminérgicos. O Alzheimer, nós temos a perda dos neurônios colinérgicos, certo? Então, dopaminérgico, Parkinson, DP, doença de Parkinson, dopamina Parkinson, e Alzheimer tem os neurônios, a perda dos neurônios colinérgicos. Eu lembro CA, como se fosse um câncer. Então, CA, Alzheimer colinérgico, beleza? É só um bisuzinho para tentar decorar. Sintomas de Alzheimer, nível de conhecimento: perda da memória anterógrada e retrógrada, ou seja, eu deixo de criar memórias novas, que é a memória anterógrada, e perco as memórias antigas, que são as memórias retrógradas. Tem uma alteração do comportamento, porque, como a gente já viu em neuro, ele pode mexer ali no córtex pré-frontal, né, diminuir ali também, perder plasticidade do córtex pré-frontal, mexer no comportamento, e compromete também no comportamento e compromete muito também as atividades diárias, as atividades do dia a dia, justamente por causa dessa perda de memória, principalmente. Então, qual é a causa do Alzheimer? Geralmente, a gente indica que o Alzheimer começa pela formação das placas senis ou beta-amiloides, certo? O acúmulo de proteínas beta-amiloides vai formar essas placas senis. Qual é o tratamento do Alzheimer? Eu tenho a perda dos neurônios colinérgicos, certo? Então, eu vou dar um anticolinesterrásico. Vejam, anticolinesterrásicos. Por que eu estou insistindo nisso? Porque, mais uma vez, em provas, Franzé já cobrou. O tratamento de Alzheimer é baseado em fármacos anticolinérgicos. Não. Se eu der um fármaco anticolinérgico, eu vou piorar a doença. Porque a doença já está perdendo neurônio colinérgico. Eu vou dar um anticolinesterrásico. A acetilcolinesterase é a enzima que degrada a acetilcolina, certo? Então, se eu vou inibir essa acetilcolinesterase, vai sobrar mais acetilcolina na fenda, beleza? Quais são os dois únicos fármacos? Donepezila e rivastigmina. Então, tratamento para Alzheimer, anticolinesterásicos. Quais são? Fármacos anticolinesterásicos, donepezila e rivastigmina. Os efeitos bem genéricos: náuseas, vômitos, os principais. Fechamos aqui mais uma aula, certo? Que foi a aula 2 de doenças neurodegenerativas. Vamos aqui para essa aula aqui que eu achei muito interessante, que são doenças que a gente vê no nosso dia a dia, principalmente como estudantes, né, de medicina, que é a ansiedade e a insônia, né? Então, esses fármacos que combatem a ansiedade e a insônia são chamados sedativos hipnóticos. Então, a ansiedade, ela é demonstrada por meio de várias formas. Aqui, Franzé passou para a gente as 4 principais, certo? Que é o transtorno do pânico, transtorno da ansiedade social, ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né, que a gente conhece. E a insônia, ela pode ser transitória e crônica. Vamos agora para a ansiedade. Como eu falei, a ansiedade pode ser demonstrada como transtorno do pânico. Quais são os sinais deste transtorno do pânico? O transtorno do pânico são ataques inesperados, certo? Geralmente de curta duração, 10, 20 minutos ali, em que a pessoa simplesmente tem medo de perder o controle. É um ataque que do nada ela está aqui e começa a ter medo de perder o controle, de fazer atos contra a sua vontade, certo? Geralmente não tem um gatilho específico para o transtorno do pânico, por isso que ele é tão comprometedor, certo? Os sintomas: falta de ar, tontura, náusea, taquicardia muito forte, sudorese, certo? Então são características de transtorno do pânico. Preste atenção nesses sinais que eu vou falar desses sinais de ansiedade, porque geralmente Franzé coloca só
vamos dizer, um exemplo de sintomas, certo? Ou do transtorno do pânico, ansiedade social, ansiedade generalizada, enfim. E a gente tem que saber que se trata de ansiedade para fazer o tratamento correto. Vamos agora para o segundo, que é o transtorno da ansiedade social. Geralmente, o transtorno da ansiedade social acontece em situação de exposição, como o Franzé deu um exemplo, que a pessoa está ali na praça da alimentação do shopping e ela não consegue estar ali no meio comendo alguma coisa, porque ela acha que todo mundo está olhando para ela acha que as pessoas estão falando dela, vão rir dela, entendeu? Também pode ser daquela pessoa que não consegue se apresentar em público, ela tem medo de falar, de comer, de tipo, escrever em lugares públicos, tudo relacionado a pessoas, entendeu? Isso é um exemplo de ansiedade por meio do transtorno de ansiedade social. Agora vamos ao transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é aquela preocupação excessiva com tudo, com uma besteira. Um exemplo, eita meu Deus, hoje vai chover, e agora? O que é que eu vou fazer? Vai chover, meu Deus. Com coisas simples, entendeu? Ou então, você vê a porta da sua sala fechada, da sua sala de aula. Meu Deus, e agora? Será que não vai ter aula? Será que eu vim no horário errado? Então, isso tipifica o transtorno de ansiedade generalizada. Geralmente a pessoa está inquieta, você não tem concentração nas coisas, lapsos de memória também podem acontecer. E isso fisicamente gera o quê? Fadiga, tensão muscular, irritabilidade, porque toda hora você está preocupado com alguma coisa, certo? E o último meio da ansiedade que a gente tem que saber é o transtorno obsessivo compulsivo, TOC. A gente tem que diferenciar obsessão de compulsão. Vamos dizer assim, de forma bruta, obsessão é o pensamento e imagens repetitivos. Eu estou pensando e eu tenho que pensando em fazer aquela coisa 1000 vezes. Ou seja, eu estou aqui, eu digo, meu Deus, será que eu tranquei a porta? Rapaz, eu não tranquei a porta não. Rapaz, eu tenho certeza que eu não tranquei a porta. Fica pensando nisso repetidas vezes. E o episódio compulsivo, as compulsões, são os atos de comportamento repetitivos. Ou seja, eu penso, meu Deus, eu não fechei a porta. Vou lá e fecho a porta. Vou fazer outra coisa, daqui a 5 minutos, meu Deus, eu não fechei a porta não. Vou lá e fechar a porta de novo. Ou então, toda vez que eu entrar em casa, eu tenho que acender a luz 3 vezes, porque senão eu vou morrer. Se eu não acender e apagar a luz 3 vezes. Então, essas aí são situações típicas do transtorno obsessivo compulsivo. Sabendo disso, vamos agora aos fármacos, certo? Mais uma vez, os barbitúricos entrando no nosso tratamento. São fármacos bem antigos, como eu já falei, que servem para muita coisa, mas por causa do efeito, da gama de efeitos adversos dele, ele não é tão utilizado, ele não é fármaco de primeira escolha para quase nenhuma doença que a gente está estudando. O que é que ele faz? Ele aumenta a ligação do GABA-A, né? Que é o GABA ionotrópico, inibitório. Ele aumenta, consequentemente, o cloreto, certo? O cloreto é negativo, vai hiperpolarizar a célula, mais difícil de excitar. Vai deixar mais difícil de excitar, melhorando os sintomas da ansiedade. Lembrando que a ansiedade, só lembrando uma pessoa ansiosa, uma pessoa agoniada, uma pessoa que está ali taquicárdica, sudoreica, então está muito excitado, o cérebro está muito excitado, então vou prestar algo que acalme, certo? Então, primeira classe, os barbitúricos. Segunda classe, os benzodiazepínicos, que mais uma vez são utilizados em episódios agudos. O que é que o benzodiazepínico faz? Ele se liga ao GABA-A, ele aumenta as correntes de cloreto, hiperpolariza a célula, deixa mais difícil de excitar, então você vai dar uma acalmada. Dentre os benzodiazepínicos, a gente tem vários exemplos. A gente tem aprazolam, bonazepam, clonazepam, diazepam, lorazepam, midazolam, itrazolam. Então, assim, o que a gente deve prestar mais atenção desses? Primeiro, o alprazolam. Esse alprazolam, em pessoas que têm distúrbios respiratórios, não podem ser usados, porque ele aumenta a chance de uma depressão respiratória. Então, alprazolam não se usa para gente que tem problemas respiratórios, certo? A gente tem o clonazepam, que é o mais tradicional que a gente conhece, que é o Rivotril, certo? A gente tem o midazolam, que é o Dormonide. Esse Dormonide é muito utilizado em centros cirúrgicos, certo? A minha vida dele é mais ou menos de 2 horas, então dá ali para a gente realizar procedimentos cirúrgicos.
Por que ele é utilizado no procedimento cirúrgico? Ele também dá amnésia, certo? Então, naquele momento que o paciente está saindo do quarto dele para ir para o centro operatório, para o centro lá de cirurgia, o centro cirúrgico, ele não vai lembrar desse momento, ele não vai lembrar o que aconteceu da cirurgia, então isso é uma coisa boa que a gente quer, certo? Então, todos esses têm uma boa absorção oral, certo? Eles se ligam a proteínas plasmáticas e podem se acumular no tecido adiposo. E uma coisa muito importante que eu vou falar agora, qual o antagonista benzodiazepínico, ou seja, aquela pessoa que quis fazer alguma besteira tomando Rivotril, tomou uma cartela de Rivotril, o que é que eu vou fazer por ela? Eu vou dar um antagonista benzodiazepínico, que é o flumazenil, certo? Então ele é competidor antagonista no sítio de ligação dos benzodiazepínicos. Eu vou inverter essa intoxicação. Geralmente a gente dá carvão ativado, que é para reunir todo aquela medicação que ainda vai ser metabolizada, que está no estômago ali, certo? O carvão ativado ela inativa essas substâncias estão ali no estômago, e dá o flumazenil. Lembrar desse nome, flumazenil. Agora vamos para... Deixa eu ver se tem alguma coisa de benzodiazepínicos. Lembrar também que o lorazepam, ele é menos lipossolúvel, ele tem uma absorção mais lenta e uma ação mais lenta, certo? Só nível de conhecimento também. Agora vamos para a classe que eu acho legal demais, que geralmente ela vai ser primeira escolha para as doenças que a gente vai estudar. Geralmente, se for para chutar, chute ela, que são os IRSS, certo? ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Uma das explicações da ansiedade é, como eu disse, o cérebro está muito ativado, está muito excitado, principalmente por meio da serotonina, que é mais um neurotransmissor excitatório. Como é que a gente vai chamar essa serotonina? O 5-HT, certo? Nas provas, muitas vezes o Franzé não bota serotonina, ele bota 5-HT. Então, se botar 5-HT, já sabe que é serotonina. Os fármacos que a gente vai ver agora, que são os ISRS, eles elevam os níveis de serotonina. Sim, eles elevam. Você diz, oxente, eu já estou totalmente, meu cérebro está totalmente excitado por causa da serotonina, eu ainda vou aumentar? Sim, você vai aumentar. Vou explicar agora por quê. Imagine que eu tenho esses receptores aqui de serotonina e eu tenho essa quantidade X de serotonina aqui, muita serotonina, está toda hora se ligando ao receptor, toda hora se ligando ao receptor, toda hora excitando meu cérebro, e eu fico com aquele sintoma de ansiedade. Eu venho com o ISRS, certo? Que eles são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou seja, vai sobrar mais serotonina da fenda. Se eu inibo a recaptação, sobra mais na fenda. Então, eu venho com ISRS e jogo mais 5-HT, jogo mais serotonina aqui para os receptores. O que é que acontece? O corpo vai entender, pô, eu tô aqui, meus receptores estão cheios de serotonina, toda hora tem ligação, temos que fazer alguma coisa, porque o nosso corpo sempre tenta manter a homeostase. Se eu já tinha muita serotonina e eu ainda jogo mais, o que é que o corpo vai fazer? Ele vai forçar um down regulation, isso mesmo, ele vai diminuir os receptores. Esse down regulation, ele coloca esses receptores para dentro do neurônio, ou seja, eu vou diminuir os receptores de serotonina, certo? Então, o que eu quero é esse down regulation, porque se tiver menos receptor, vai ter menos excitação, porque menos serotonina vai conseguir se ligar, porque tem menos receptor, certo? Então, resumindo esse processo, que é muito importante compreender. Eu estou com ansiedade, eu estou com muita 5-HT, muita serotonina. Aqui está os meus receptores e aqui está 5-HT, se ligando direto. Eu dou mais serotonina. Eu tenho o dobro de serotonina aqui e a mesma quantidade de receptor. O corpo tende a manter a homeostase. Quando ele vê que ele tem uma bomba, uma enxurrada de serotonina, o mecanismo de proteção dele é tirar os receptores. Então, há esse movimento de down regulation.
consequentemente, vai diminuir essa excitação, que vai, consequentemente, também melhorar esses efeitos da ansiedade, certo? E quais são esses fármacos? Os ISRS, principalmente sertralina, fluoxetina, paroxetina, escitalopram e citalopram, certo? Esses são os principais representantes. Lembrando que esse movimento de down regulation só acontece geralmente por volta de 2 semanas. Então, o paciente nas primeiras semanas, ele experimenta toda uma piora desses sintomas de ansiedade. Depois de 2 semanas, ele nota um relaxamento, ele nota uma melhora. Justamente que é quando acontece esse movimento de down regulation. E daqui a pouco a gente vai ver o tratamento. O que a gente vai fazer nesse movimento? Antes desse movimento acontecer, o que a gente vai fazer nessas 2 semanas? Espera um pouquinho. Outro fármaco também, que pode ser de escolha, mas o primeiro escolha é SRS, com certeza, é a buspirona, certo? É um medicamento buspirona, lembrar, buspirona. Alivia a ansiedade sem causar efeito hipnótico ou euforia, certo? Esse é um fármaco que gera pouca tendência ao abuso e é um agonista parcial dos receptores de 5-HT1A, beleza? O que a gente precisa saber disso é basicamente isso. Agora vamos ao tratamento, certo? Tratamento da ansiedade. Primeira coisa, chegou lá uma pessoa que está com sintomas de ansiedade. Chegou ali, está dizendo que está um pouco ansiosa, está passando por um momento ali difícil, mas você nota que não é uma ansiedade que realmente atrapalha na vida dela, que é algum problema que ela está passando, um problema pontual, que pode ser convertido sem fármaco. O que é que você faz? Psicoterapia. Não dá nenhum fármaco, leva para psicólogo, psicoterapia, certo? Já se for uma ansiedade que pode comprometer ali a vida daquela paciente, que está gerando realmente, vamos dizer assim, um efeito, está gerando assim um efeito muito negativo na vida dela, o que é que eu faço? Dou um fármaco a ela, juntamente com a psicoterapia, certo? Quais são os fármacos de escolha para o tratamento da ansiedade? ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, certo? Do 5-HT, que é paroxetina, sertralina, citalopram e fluoxetina. Beleza? Aí, vamos lá. Chega um paciente na sua sala totalmente agoniado, doido, por causa que ele está no meio de uma crise. O que é que você vai fazer? Dar um ISRS? Também. Mas lembra que esse movimento de down regulation, ou seja, a melhora dos sintomas só acontece daqui a 2 semanas. Então quer dizer que a gente vai esperar 2 semanas aí para esse paciente melhorar? Não é assim. A gente vai dar um benzodiazepínico, certo? Porque esse benzodiazepínico, ele vai tratar a crise aguda, ele vai dar uma relaxada, como? Por meio do GABA-A, que é inotrópico, lembra? Aumenta cloreto, hiperpolariza a célula, dá uma relaxada no paciente, enquanto o ISRS não faz efeito. Entenderam a jogada, a sacada onde é que tá aí? Aí daqui a 2 semanas, o meu ISRS começa a fazer efeito, eu tiro o benzodiazepínico. Por quê? Benzodiazepínico geralmente tende ao abuso. Então a gente tira o benzodiazepínico, deixa só o ISRS bem tranquilo. Certo? Então, vamos agora para o último tema assim, desses sedativos hipnóticos, que é a insônia. Então, como é que a gente trata a insônia? Nós temos, hoje em dia, os chamados compostos Z, que são os agonistas benzodiazepínicos. Eles são benzodiazepínicos? Não. São agonistas benzodiazepínicos, certo? O que é que eles fazem? Eles ajudam você a dormir. Eles tratam insônia, não tratam ansiedade. Existem alguns relatos que pacientes sentiram melhora nos sintomas da insônia.
da ansiedade com ele e tal, mas ele é para o tratamento da insônia. E como é que faz isso? Primeira coisa, chega um paciente reclamando de insônia. O que é que você faz? Manda ele fazer a higiene do sono, certo? Então, não ficar mexendo no celular na hora de dormir, ter um ambiente com baixa luminosidade, com a temperatura adequada, indicar para ele algum tipo de movimento de relaxamento que ele possa fazer antes de dormir. Beleza, foi para casa, não resolveu, aí você pode colocar um composto Z, certo? Quais são os principais representantes desses compostos Z? Os agonistas benzodiazepínicos, zolpidem e zolpicona, certo? O que a gente tem que saber da insônia é basicamente isso. E agora a gente termina mais uma classe, que são sedativos hipnóticos. Vamos agora para tratamento da depressão, certo? Muito importante também. É uma doença que, se você não sofre, você certamente conhece alguma pessoa que sofre de depressão. É uma doença que, nesse século principalmente, está gerando assim, muitos efeitos colaterais negativos na vida das pessoas. A doença em si já é muito triste, mas ela, esses últimos tempos, está se tornando assim, realmente epidêmica, vamos dizer assim. Então vamos lá. O que caracteriza a depressão? Depressão é caracterizada pelo humor deprimido na maior parte do dia, pelo menos 2 vezes na semana. Como é esse humor deprimido? Geralmente você tem alteração no apetite, no peso e no sono, certo? Essa alteração do apetite, no peso e no sono é chamada de neurovegetativa. A gente vai ter também a perda de energia e a lentificação. Você fica mais lento para fazer as coisas, você tem aquela lentificação. Essa é a perda da atividade psicomotora. E você tem aquela sensação de desesperança, de culpa por coisa que não existe. E é uma doença crônica e, como eu já falei, bem recorrente, né? Então, a gente tem as teorias que explicam a depressão. Vou falar bem por cima, que a gente deve só entender realmente a jogada, certo? Para a gente entender a depressão. Primeiro, monoaminas. Vamos falar de uma forma mais grosseira. Neurotransmissores, certo? A teoria das monoaminas fala que uma pessoa depressiva ela tem pouca serotonina e pouca norepinefrina. Lembrar, o ansioso tem muita serotonina. O depressivo tem pouca serotonina e pouca norepinefrina, certo? Então, essa deficiência das monoaminas, serotonina e norepinefrina, geram essa depressão, certo? Então, uma dieta pobre em triptofano, que é precursor do 5-HT, pode gerar essa diminuição do 5-HT. O uso de um fármaco chamado reserpina. A reserpina, ela depleta os estoques de norepinefrina e serotonina. Então, ela pode gerar essa depressão. E nós temos outra teoria também, que é chamada a teoria neutotrófica, por base numa proteína chamada BNDF, que é o fator de plasticidade do cérebro. Então, é como se fosse uma proteína que constitui um cérebro. Quando a gente tem uma baixa dessa proteína, vamos dizer assim, a gente tem uma queda no humor, certo? A gente tem todos esses sintomas da depressão. E a gente tem os fatores neuroendócrinos, que é a fisiopatologia da depressão. Como a gente sabe, existe um eixo chamado hipotálamo hipófise e por toda aquela cascata, né, que começa pelo CRH no hipotálamo, que passa pelo ACTH e tal, aumenta o nível de cortisol, e esse cortisol aumentado toda hora está ligado também à depressão, certo? O que a gente tem que saber agora? Vamos para o tratamento da depressão. A gente sempre começa pelos fármacos mais antigos, né? Então a gente tem os fármacos mais antigos utilizados na depressão, são chamados tricíclicos, os ADTs. Eles eram muito usados, largamente usados até os anos 80. E hoje ele é só alternativa, porque ele traz muito efeito colateral, certo? Vamos começar pelos exemplos. Amitriptilina, nortriptilina, clomipramina e imipramina. São os principais fármacos tricíclicos, certo?
Como ele age? Ele inibe a recaptação de serotonina e norepinefrina. Só que eles não são seletivos só para eles, entendeu? Por exemplo, a clomipramina, ela inibe mais a serotonina, o 5-HT, certo? Então, como eu falei, eles não são tão seletivos, eles geram muitos efeitos colaterais. Um dos principais, arritmia cardíaca, certo? Então, pacientes que têm ali qualquer tipo de problema cardíaco, é contraindicado o uso de ADTs, certo? E outro efeito adverso que é muito complicado são os efeitos adversos antimuscarínicos. Então, mimetizam o simpático, que é o quê? Constipação, boca seca, pode ter dificuldade visual. Então, pacientes idosos, a gente não deve usar ADTs, certo? Para evitar isso, porque idoso já é constipado, idoso já tem toda uma gama de comorbidades e a gente não pode estar dando mais um fármaco que vá ter esses efeitos, que piorem esses efeitos, certo? Vamos agora para a segunda classe, que são os inibidores da MAO, certo? Lembra que eu falei da seleginina lá, que é o inibidor da MAO-B, certo? No tratamento lá do Parkinson. Aqui a gente tem o inibidor da MAO-A, certo? Lembra, MAO-B, Parkinson, seleginina. MAO-A, a gente tem aqui um antidepressivo, certo? Então, toda essa inibição da monoamina A, ela vai... O que é que a gente quer com isso? A gente quer diminuir a enzima que degrada o 5-HT, que é a serotonina. Então, se eu inibo a enzima que está degradando, a enzima está degradando aqui, está comendo a serotonina. Eu tiro ela, vai sobrar mais serotonina, certo? Então, eu vou inibir a MAO-A, beleza? Lembrar disso. Só que também tem muitos problemas na utilização delas, porque ela tem muita interação medicamentosa e alimentar, certo? Quais são os representantes? Moclobemida, que é um inibidor reversível da MAO-A, mocoblemida, inibidor reversível da MAO-A, e a iranilcipromida. A iranilcipromida, ela é um inibidor irreversível da MAO-A. Então, moclobemida, inibidor reversível, iranilcipromida, inibidor irreversível, certo? Também não são fármacos de escolha para o tratamento da depressão. Qual é o fármaco de escolha do tratamento da depressão? Os ISRS, isso sim, exatamente. Como é? Você perguntou, oxente, a gente acabou de ver que é um fármaco que trata ansiedade, que eu vou precisar diminuir o nível de excitabilidade. Ao cabo está depressivo, eu vou dar um ISRS, terminar de matar o cabo. Não, preste atenção. Eu falei, o que é que a gente tem que entender? O que é que acontece no ansioso? Eu já tenho muito 5-HT, já tenho muita serotonina. Eu estou dando mais. Vai acontecer o down regulation, certo? Os ISRS são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, certo? Então, sobra mais serotonina. O ansioso já tem muita. Eu vou dar mais ainda. Aí vai fazer com que o corpo faça esse down regulation. Agora, imagina o depressivo. Eu tenho aqui, os meus receptores e eu só tenho aqui, esses duas ligações aqui. Isso aí é um exemplo, tá, pessoal? 2 ligações aqui de serotonina, 5 receptores e 2 ligações. Se ligando bem pouquinho, a pessoa ali depressiva, a pessoa, sabe? Toda aquela sintomatologia. Aí o que é que eu faço? Dou um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Diminui a recaptação, aumenta na fenda. Aumentou serotonina. 5 receptor, tem aqui, aumentou, não era 2, agora é 4, se ligando aqui os receptores, ou seja, a pessoa se levanta, a pessoa fica com humor. Geral, daqui a pouco vai fazer o down regulation e vai acabar com tudo isso. Não, por que vai gerar down regulation? Se eu tenho um nível normal de serotonina, se agora eu conseguir gerar a homeostase do corpo, lembra, o corpo quer homeostase. Se tem pouco, dê um que iniba a recaptação, aumenta na fenda, fica do jeito que a gente precisa, entendeu? No ansioso, eu jogo mais
tem muito, o corpo tira receptor, vai gerar homeostase. Então, preste atenção nessa questão dos ISRS, é muito interessante. Mais uma vez, os principais representantes: fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, certo? Mais uma vez, inibir a recaptação de serotonina. Eles são muito mais seguros do que os outros, porque eles não se ligam a receptores muscarínicos, ou seja, eu não vou experimentar aqueles efeitos antimuscarínicos que eu tinha nos tricíclicos, nos inibidores da MAO-A, certo? Então, outra coisa boa, principalmente a fluoxetina, a norfluoxetina, ela tem uma meia-vida altíssima, até 240 horas, ou seja, eu não preciso fazer o desmame do paciente. Posso tirar a fluoxetina que o paciente só vai ter assim uma diminuída dos efeitos depois de 240 horas, certo? O que é que eles podem causar? Vômitos e diarreias, efeitos bem, eu digo, genéricos, né, como eu falei, em relação aos outros. E ele pode gerar também insônia, certo? E perda do libido. Então, é uma característica dos ISRS, essa perda do libido. Agora, a gente vai para uma classe de fármaco mais nova. Lembrar que fármaco de escolha, principalmente ISRS, no tratamento da ansiedade e depressão. A gente vai agora para os IRSNs. IRSNs. Isso, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e norepinefrina. Lembra que eu falei na teoria da monoamina que um depressivo tem uma diminuição na quantidade de serotonina e norepinefrina? Os IRSNs, eles aumentam tanto serotonina quanto norepinefrina, beleza? Eles agem diretamente sobre os receptores, certo? E nós temos dois principais representantes, que é a duloxetina e venlafaxina, certo? E nesses fármacos, o bloqueio do transportador da serotonina, CERT, que é o CERT, tende a ser maior do que os norepinefrinas. Então, ele aumenta mais a serotonina do que a norepinefrina. A duloxetina, ela tem alta ligação às proteínas plasmáticas, e a venlafaxina, baixa ligação. A duloxetina 90%, a venlafaxina 30%. Aí, onde é que a gente tem que prestar atenção? Lembra que a norepinefrina também está ligada ali à adrenal nos rins, que também os rins, por sua vez, estão ligados à pressão arterial. A gente tem que ter cuidado nesses ISRNs em pacientes que tenham algum tipo de problema relacionado à hipertensão arterial, hipertensão ou hipotensão, qualquer tipo de problema dessa via. Porque como os IRNS atuam tanto na norepinefrina quanto na serotonina, pode haver esse comprometimento, certo? Então, pacientes que chegam lá com hipertensão ou hipotensão, nós vamos dar um ISRS, por isso que ele é fármaco de escolha. Beleza? Vamos agora para o tratamento. Pessoal, duas coisas a serem faladas aqui, muito importante: gravidez e pessoa com ideação suicida. Quando a pessoa está com ideação suicida, a gente não deve passar, pelo amor de Deus, o ADT, os tricíclicos, certo? Porque se você passar um tricíclico, o paciente já tem ideação suicida, você acabou de matar seu paciente.